A palavra ao ilustre deputado Jair Bolsonaro. Prezado presidente, deputado Inocêncio Oliveira, primeiro queria agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu para continuar mais 4 anos ocupando essa tribuna. E agradecer também a oportunidade que deu ao meu filho, o policial federal Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo para deputado federal com 82 mil votos. Agradecer ao Marcos Feliciano, que me ajudou para a conquista, primeiro da legenda, e depois ao deputado Gilberto Nascimento também, que nos ofertou o tempo de televisão para a campanha dele em São Paulo. Gastou aproximadamente R$50 mil e teve 82 mil votos. O meu nome, o meu passado, obviamente, ajudou bastante. É uma linha que eu tracei nessa casa, desde quando aqui cheguei em 91, e pode alguns não gostar de mim, mas sabe exatamente qual é o meu posicionamento. Também agradecer a Deus a reeleição do meu filho, Flávio Bolsonaro, como o 3º mais votado no estado do Rio de Janeiro. Um homem já que é querido pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro Militar, pelo Policial Civil e por uma grande parte da sociedade. Os quase 500 mil de votos, então, representam, sim, algo que eu prego aqui ao longo de 24 anos. É um motivo de orgulho para mim e não é porque está dando certo a minha reeleição. É porque as minhas propostas, as minhas ideias, o que eu defendo é aquilo que cada vez mais a população tem se identificado. E vamos continuar nessa mesma linha. Agradecer aqui o senhor Olavo de Carvalho, que citou-me em seu blog como que, caso ele fosse eleitor no Rio de Janeiro, votaria em mim. É um homem que representa mais do que a direita, representa o direito em nosso país. Representa a democracia e representa a verdade. Um dos fatos marcantes da minha campanha foi quando eu estava em Pirassununga e no Facebook eu disse que no dia seguinte, entre 10 e meio-dia, estaria no Largo do Rosário, em Campinas, fazendo campanha para o policial federal Eduardo Bolsonaro. Foram mais de 100 garotos de 16, 17, 18 anos que compareceram. Garotos que discutem política com P maiúsculo. Garotos que se libertaram do proselitismo, da mentira e da ideologia de esquerda que infelizmente vem tomando conta do nosso país. Entre o que nós defendemos, e vamos continuar defendendo, e vamos pedir o apoio aos que foram reeleitos, e aos novos que aqui chegaram também, é uma questão voltada para o planejamento familiar. O Brasil não pode continuar crescendo aproximadamente 2 milhões e novos de habitantes a cada ano que passa. Entendo eu que até a questão da falta d'água em São Paulo, o mesmo problema, que com toda certeza, infelizmente, se deslocará para o Rio de Janeiro, também se fará presente lá por esse crescimento populacional que assusta, porque só a capital, São Paulo, agrega por ano aproximadamente 140 mil novos habitantes. E o Rio de Janeiro, aproximadamente 50 mil novos habitantes. Então, o planejamento familiar é uma política que deveria ser pensada por todos nessa casa, e não por poucos parlamentares. Outro assunto, ao qual me coaduno, em parte, com o candidato Aécio Neves, é a redução da maioridade penal. Por que em parte? Porque ele quer a redução apenas para aqueles que cometem crime hediondo. E para mim, todos deveriam responder pelos seus crimes, independente de ser hediondo ou não. Hoje o jovem sabe o que é certo e o que é errado. Digo mais, o meu segundo filho, que é vereador no Rio de Janeiro, ele foi convencionado e votado com 17 anos de idade. E quando foi tomar posse, havia recém-completado 18 anos. Então ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele apenas não votou, foi votado. Então a redução da maioridade penal, como uma forma de inibir a criminalidade ainda na fase juvenil, é algo mais do que pedido pela sociedade. Em qualquer pesquisa se nota que 92% da população quer a redução da maioridade penal. E, lamentavelmente, o governo que está aí de plantão, o governo do PT, não admite sequer discutir esse assunto. Outra questão que eu tenho tido muito apoio é a questão da meritocracia. Até entre os negros, a maioria que eu tenho conversado são contra as cotas no Brasil, deputado Marcos Feliciano, que tem origem afrodescendente. Este governo é especialista na luta de classes. Joga brancos contra negros com as cotas, joga homossexuais contra heterossexuais. E, curiosamente, o governo aqui sempre se mostrou aqui aliado a ditaduras essas, como a do Irã, como as africanas, onde os negros, onde os homossexuais, ou são condenados à pena de morte, ou recebem duras penas de privação de liberdade.
É um governo que joga pais contra filhos, como, por exemplo, a questão da lei das palmadas, agora é lei. Como que retaguarda moral tem ou teria a senhora Xuxa Meneghel para patrocinar um projeto como esse? O que moral tem o Estado, seja ele qual for, em especial esse, de dizer como um pai deve educar o seu filho? É um governo que joga rico contra pobres, como se os ricos fossem os vilões. Teremos que lembrar apenas uma coisa: caso os ricos deixassem de produzir, os pobres deixariam de receber aquilo que o governo lhes dá em forma de esmola, o que é um crime. Joga agora também nortistas contra sulistas. É o governo realmente da divisão e não da união. É este meu eleitor, em grande parte, aqueles que privam pela propriedade privada. A emenda constitucional 81 é algo mais do que claro que o governo, que com o apoio do governo do PT, deu-se um golpe de misericórdia na propriedade privada, onde perde a propriedade não só aquele que porventura pratica o trabalho escravo, que todos nós condenamos, é lógico, mas também, já implícito na emenda à Constituição, aqueles que praticam o trabalho análogo à escravidão. Ou seja, um quarto de uma empregada doméstica que porventura tem uma ventilação inadequada, este proprietário deste apartamento, dessa casa, simplesmente pode ter a sua propriedade expropriada. O mesmo no tocante aí a proprietários rurais, que perdem os mesmos com todos os seus bens em sua fazenda, em sua chácara. Nós aqui, deputado Marcos Feliciano, tive um grande apoio de evangélicos do Rio de Janeiro, um apoio silencioso, mas especial esse evangélico que defende a família, como Vossa Excelência muito bem defende aqui. Quem, porventura, venha a ter a curiosidade de ler o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, vai saber muito bem do que eu estou falando. Não tenho nada contra, e o Feliciano também, nada contra o homossexual, a lésbica ou transexual, mas temos tudo contra a distribuição deste material nas escolas do ensino fundamental. Onde, inclusive, Feliciano, já vou te dar parte, após a leitura desses 3 itens aqui, um desses 180 itens, aqui, vou ler apenas alguns, né? Cria cota para professor homossexual no ensino fundamental. Isso é um crime. Um professor vai dar aula agora por ser homossexual, vai ser escolhido. Eu até não quero levar para chacota, né? Mas qual seria o critério? Num caso de empate, duplo ou triplo e por aí afora. O governo prevê aqui, e é o projeto de Dilma Rousseff, distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Vários homossexuais que conversei no Rio de Janeiro são contra isso daqui. Acho que esse tipo de matéria, disciplina, não deve ser ministrado no ensino fundamental. Diz outro capítulo, bastante claro, desconstrução da heteronormatividade. E os livros, agora já propostos para o ano que vem, são bem claros tocante a isso. Mostra que um casal, um homem e uma mulher, deve ser desconsiderado. E o certo são 2 homens ou 2 mulheres, ou o mais certo. E o último item aqui, entre os 180... diz o seguinte, essa eu gostaria, Feliciano, que até você falasse alguma coisa sobre ela, né? Campanha Nacional de Sexo Seguro para Adolescentes LGBT, usando personagens adolescentes. Eu passo a palavra, Feliciano, por 1 minuto, Vossa Excelência, com muito prazer. Muito obrigado, nobre deputado Jair Bolsonaro, a quem eu quero parabenizar pela expressiva votação no estado do Rio de Janeiro. A votação de Vossa Excelência, somada à minha, dá quase 1 milhão de votos nesse nosso país. Nobre deputado, também quero parabenizá-lo pela votação e pela eleição do seu filho, né, Flávio Bolsonaro, pelo partido PSC, Partido Social Cristão do Estado de São Paulo, que agora chega para somar aqui as nossas fileiras, chamadas de fileira dos conservadores. Nobre deputado, a semana passada, todos os jornais do Brasil divulgaram que a bancada, ou o parlamento, está mais conservador. E fomos alfinetados por aqueles que são intelectuais, por aqueles que pensam que nós trazemos algum tipo de retrocesso, quando, na verdade, desde que eu era criancinha, minha mãe falava que tudo que fica dentro de uma conserva em óleo dura mais tempo e fica muito melhor. Então, eu queria aqui dizer que tudo que aconteceu no ano passado, na luta pela Comissão de Direitos Humanos, onde Vossa Excelência foi um grande soldado ao meu lado, mostrou ao Brasil todo que, de fato, eram direitos humanos. Direitos, sim, privilégios, não. Nunca a Comissão de Direitos Humanos atuou com tanta maestria nesta casa em 20 anos de existência, e Vossa Excelência foi testemunha
dos trabalhos que nós ali fizemos, de quantas pessoas nós ouvimos que durante 20 anos essa casa não foi ouvida. Pois bem, eu quero então aqui só parabenizar, e eu acho que foi um recado à nação brasileira, tudo que aconteceu. Aqueles que não gritaram ao nosso favor o ano passado, deram um grito nas urnas. Sua votação e a minha, 1 milhão de pessoas votaram em nós, ou quase 1 milhão de pessoas votaram em nós, pessoas conservadoras, votos de consciência, sem palhaçada e sem apelo da mídia. Parabéns. Obrigado pela parte. E como prova disso tudo aqui, eu há poucos dias, ouvindo a Voz do Brasil, vi que o governo anunciava uma relação de pouco mais de 30 livros para que os professores pudessem escolhê-los e aplicar na sua escola. Eu fui atrás, tenho quase metade dos livros, todos eles voltados, ensino fundamental, repito, homossexualismo e ideologia de esquerda. O que é mais importante, Feliciano, parece que não é você estudar, aprender física, química, matemática, português, biologia, geometria descritiva, etc. É você respeitar, aprender a não ser homofóbico e aprender a ser de esquerda. Esse é o caminho que o Brasil está tomando, e o Congresso parece que está aceitando isso, porque não conseguimos quórum para votar aqui um projeto de decreto legislativo, de modo que torne sem efeito os efeitos do decreto 8243. Agora, uma coisa muito importante, numa das idas minhas a São Paulo, eu tive contato com um garoto que tinha acabado de prestar o serviço militar como tenente R2. Realmente, o que ele me relatou, eu quero falar aqui, eu gostaria que a imprensa desse atenção especial a isso, né? E ele falou, como nós militares, eu sou militar, temos a mania da coisa certa. Se eu for dormir na casa do Feliciano um dia, pode ter certeza que eu vou arrumar a cama, pode ter certeza disso. Se o Feliciano for dormir lá em casa, eu não sei, mas talvez ele arrume, talvez. Mas comigo é certo, por quê? É uma mania que diz o militar, querer a coisa certa, coberta e alinhada. E no início do ano passado, numa leva de médicos cubanos que chegaram aqui ao Brasil, onde a última leva de 4.000 ficaram em São Paulo, ou seja, o governo fala que o PSDB é o governo de ricos, mas deixou 25% dos médicos nesta leva exatamente para o estado mais rico do Brasil, para ajudar a fracassada campanha do seu candidato em São Paulo. Então percebeu-se ali que uma cama amanhecia arrumada todo dia, no resto era um zaralho, né? Homens e mulheres, ditos médicos, né? Que as camas ficavam desarrumadas, até que o nosso recruta do Exército Brasileiro, se eu fosse comandante eu não mandaria arrumar, mas iriam lá arrumar essas camas. Então, na verdade, né, o pessoal começou a ficar preocupado, quem seria aquela pessoa? Resumindo, foi descoberto que ele é um capitão do Exército cubano. Então, um capitão do Exército cubano, entre os mais médicos. Por isso que o PT não quer o revalida, ou até um revalida light, levantaria todos esses militares que estão infiltrados aqui junto aos mais médicos. Que quem não conhece a história, este pessoal, pelo poder, não tem limites. Bem, foi feita uma MDI, mensagem direta de inteligência. Chegou aqui ao gabinete do ministro Celso Amorim. O que ele fez com isso? Sentou-se em cima, não toca no assunto. Ou seja, faz parte do projeto de governo do PT ter esse seu exército de infiltrados cubanos aqui dentro. E quando se fala, por exemplo, em Pinochet, por que em Cuba, né, no Chile, mais pessoas morreram que no Brasil? Porque lá, em 73, quando Pinochet assumiu o poder, tinham mais de 30.000 cubanos prontos para assumir o poder no Chile. E nós estamos indo para o mesmo caminho aqui, e a sociedade e o parlamento não acorda para isso. Continua acreditando no PT. Sem dizer, Feliciano, você que é pai, eu também sou, e aqui tem muitos, quem está nos ouvindo também, você sabe o que é ficar longe de um filho de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Ficar um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses. Esses cubanos que estão aqui vão ficar 3 anos afastados de sua família. É o trabalho escravo do PT, imposto a homens e mulheres, a pais e mães que têm seus filhos presos como refém lá em Cuba. Que pese até a questão do dinheiro. Cada 10 mil reais que o governo tem gastado com esse programa, 7 vão diretamente para o bolso de Fidel Castro. 1 mil dizem que vão para uma poupança deles, que se ele fizer qualquer coisa de errado aqui, essa poupança simplesmente é confiscada. E 2 mil fica com o médico cubano aqui. É um trabalho mais do que análise de escravidão. É um trabalho escravo. E esses cubanos estão aqui não para atender o povo. Até porque a capacidade
de um médico, melhor que seja brasileiro, e um cubano, de salvar uma vida no município distante, como por exemplo Maracapuru, no Amazonas, exatamente a mesma coisa. Por quê? Não tem meios para trabalhar. Então esse é mais um crime que o governo do PT vem fazendo. Eu espero que o Aécio Neves questione Dilma Rousseff sobre isso que eu tenho falado aqui, até para dar uma esquentada nesse debate, não ficarmos aqui em coisas tão banais. Um outro assunto é a questão que eu vejo a Dilma Rousseff falar muito, que bater no peito e falar que no Brasil aqui o desemprego é baixíssimo. Mentira! Nós temos a maior taxa de desemprego do mundo. E eu tenho 2 provas dos 9 para confirmar isso aí. O governo do PT só considera empregado quem procura emprego. A própria Dilma disse no último debate que o Bolsa Família atinge 14 milhões de famílias. Dessa vez ela acertou a multiplicação, falou que 56 milhões de pessoas são cobertas pelo Bolsa Família. E a condição número 1 para receber Bolsa Família é não trabalhar. Ou seja, nós temos pouco mais de 25% do povo brasileiro que não trabalha. Somando com 5% dos que querem trabalhar e não encontram emprego, só aí temos 30% desempregados no Brasil. Somando aqueles que não procuram emprego porque desistiram, nós nos aproximamos de 40% a taxa de desemprego no nosso país. E quando a Dilma diz que a taxa é diminuta, em torno de 6%, qual é a prova que eu apresento para isso aí? Se realmente fosse pequena essa taxa de emprego, o nosso PIB não seria próximo de zero. O outro item, outra prova que eu apresento é o seguinte: em qualquer local onde o desemprego é pequeno, o número de mortes por 1.000 habitantes também é pequeno. E nós temos um dos maiores índices de mortes por 100.000 habitantes do mundo. Ou seja, números maquiados. Cada um que pede emprego, aqui no Brasil, sendo humilde, né, ele vai para o Bolsa Família e passa a ser considerado como empregado. Então, o que eu entendo, né, a minha eleição foi importante, a do Feliciano, a do Eduardo e tantos outros aqui, mas a eleição mais importante que nós temos é essa agora que temos aqui, dia 26 de outubro, onde eu faço um apelo a quem bate no peito e fala que vai anular o voto. Você que vai anular o voto, realmente é aquele que está indignado com toda a sujeira, com toda a mentira que existe na política, mas vai ser você que vai reeleger Dilma Rousseff, presidente da República, com essa tua atitude. E detalhe, todos nós estamos no mesmo barco. Não teremos mais eleições livres no nosso país. Teremos em 2018, sim, homologação de candidaturas. O PT escolhe o nome e corre para o abraço, nem faz mais campanha, porque a base de pessoas pobres que o PT vem criando, cada vez cresce mais. O PT, a única coisa que eu elogio no PT é realmente que eles gostam de pobres. Quanto mais pobre tiver no Brasil, melhor para eles. E a questão do emprego também, para concluir aqui, senhor presidente, o outro fator muito importante, que eu fui no Vado Ribeira, terra aí do Feliciano, e agora do Eduardo Bolsonaro, eu fui no Vado Ribeira porque o Vado Ribeira, tirando o Cajati, basicamente a economia daquela região é a banana. E no Diário Oficial, de 21 de março deste ano, na seção voltada ao Ministério da Agricultura, o governo, via instrução normativa, autorizou a importação de bananas diretamente do Equador para o CEAGESP. Ou seja, prejudica diretamente 2 milhões de bananicultores no Brasil. Outra, eu não entendo como é que essa banana pode viajar em linha reta 4.300 quilômetros e chegar em São Paulo com preço competitivo, sendo que ali do lado é Eldorado Paulista, Jacupiranga, Cajati também, Registro, 7 Barras, Iporanga, Pariquera-Açu, é a grande região produtora de banana de São Paulo. E, inclusive, acredite se quiser, o controle fitossanitário das bananas importadas pelo Equador será feito pelo Equador. Será que isso tudo está sendo feito só porque o Equador faz parte do Foro de São Paulo? Sem contar com as pragas que virão do Equador para cá, como o moco da banana e a cigatoca negra. Realmente fica difícil acreditar num país onde uma presidente pensa tão pequena e ao lado de pessoas também tão pequenas quanto elas. Inclusive, né, as questões ideológicas, cada vez mais a gente se vê aqui presente em nosso país. Cada vez que ela vai para a ONU é um vexame.
pedindo diálogo com os decapitadores, pedindo aí que Israel não reaja aos ataques ao Hamas. O governo brasileiro apoiando o governo da Bolívia quando ele expropria uma refinaria de petróleo nosso, colaborando com o Paraguai para que ele multiplique por 3 o que recebe de tarifa da energia produzida por Itaipu, se imiscuindo em assuntos internos de outros países, defendendo sempre ditaduras e ditadores. Realmente o apelo que eu faço nesse final do meu pronunciamento é aqueles que geralmente anulam seus votos, ou voto branco, ou voto nulo, ou se abstêm, que compareçam, porque ou nós tiramos o PT daí agora, ou ele vai tirar nós do Brasil. Muito obrigado. Tem mais um minuto, eu permito aí. Nobre deputado Bolsonaro, só para que conste nas notas taquigráficas, eu errei o nome do seu filho, que você tem tantos filhos. E eu não prestei atenção. Flávio é do Rio de Janeiro, né? Certo. O que foi eleito pelo meu partido em São Paulo é o Eduardo Bolsonaro. Então agora o parlamento tem Bolsonaro elevado ao quadrado aqui, né? Dose dupla. Muito obrigado. Ele é um policial federal também, né? Tem 5 anos na Polícia Federal. Realmente orgulha a minha família. Todo pai quer que um filho seja melhor do que ele, né? Se bem que para ser melhor do que eu não é muito difícil, não. É o que meus colegas dizem aqui. Eu levo na brincadeira, mas tenho certeza que é um garoto que será lapidado aqui dentro e orgulhará, assim como você, Feliciano, o nosso querido estado de São Paulo. Porque eu sou paulista, né? Eu sou nascido na cidade de Glicério, perto de Birigui. Meu pai me registrou em Campinas e eu fui criado ali, basicamente em Eldorado Paulista, mas morei em Jacupiranga, morei na cidade de Ribeira e 7 Barras também. Então isso tudo faz parte da nossa história. Eu tenho uma foto, né, com a minha família toda reunida, 6 filhos, e só o meu irmão mais velho tinha tênis. Aquele tênis passava para os outros, quando chegava no terceiro se acabava. Mas era uma época de que não se tinha essa demagogia toda por aí. Era uma época que o Estado realmente ajudava os pais e a garotada com educação. Uma das áreas mais pobres do estado de São Paulo, Vado Ribeira, Eldorado Paulista. Prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, fui aprovado. Logo depois, prestei concurso para a Academia Militar da Agulha Negra, fui aprovado. Depois também, né, eu ia falar aqui, acabei não tocando no assunto, né, que o que eu tive do jornal o Globo foi aqui uma fotografia, se me permite mais um minuto, presidente, como um grande criminoso praticando aí o crime ambiental na Baía de Angra dos Reis, né? E do lado aqui está o Alberto Fraga, outro criminoso também, para o segundo o jornal o Globo aqui. E o Alberto Fraga, em 1982, cursou comigo a Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro. Eu fui em primeiro lugar, é motivo de orgulho para mim, muita honra, né? Mas eu conheci o Fraga lá, 32 anos depois, eu venho cruzar a minha foto aqui com o Fraga. Se bem que deixo claro para terminar, senhor presidente, que eu fui autuado nesse crime ambiental aqui por estar sentado num barco de borracha, motor de 40 HPs, uma varinha no fundo do barco. Eu fui autuado às 11 horas do dia 6 de março. E às 15 horas e 14 minutos, eu registrei aqui no sistema eletrônico de presença a minha presença. Então, em 4 horas e 14 minutos, simplesmente é impossível você vencer 2 km de mar, 200 km de asfalto, que é ali da região de Angra, capital, pegar um avião, taxiar, 1h20 de voo está aqui. E o cara que me multou, né, o cidadão que me multou, do ICMBio, ele é secretário de Meio Ambiente da prefeita Maria Raba, do PT de Angra dos Reis. Olha só, aqui já se explica aqui a perseguição política para isso, que com toda certeza Vossa Excelência sofre da mesma perseguição aqui no jornal. Esse jornal mente quando diz que há processo, quando na verdade só há um inquérito aberto. O jornal é tendencioso. Eu não reclamo do jornal em si, né? O jornal errou porque me entrevistou por mais de 20 minutos e só falou que eu respondo por crime ambiental, nada mais além disso. Eu respondo, eu me preocupo muito, com a morosidade da justiça, que era para esse caso já ter sido resolvido há muito tempo. Presidente, muito obrigado pelo tempo extra aí. Um abraço aí.